Membros da diretoria do SAI-DF participaram de uma manifestação na Câmara dos Deputados com o objetivo da rejeição de itens do PLP 257, que impõe severos prejuízos para o funcionalismo, tais como proposta de congelamento dos gastos com servidores por até 20 anos e o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. O diretor Ediran José falou com a nossa equipe. Esse projeto de lei 257 de 2016 é um projeto extremamente nocivo aos trabalhadores no setor público no Brasil inteiro. Ele traz uma série de retrocessos em relação a direitos hoje existentes, no âmbito do serviço público federal, distrital, estadual, municipal. Entre esses retrocessos, a vedação da concessão de aumentos salariais ataca, principalmente no caso da educação, leis já existentes, como o Plano Nacional de Educação, o Plano Distrital de Educação, que prevêem a valorização dos profissionais de educação no país e aqui no Distrito Federal também. Então, se não vai ser possível a concessão de reorganização de carreiras, como está previsto nesse projeto aí, se não vai ser possível a concessão de aumentos salariais, como então que vai atender os propósitos do Plano Nacional de Educação e do Plano Distrital de Educação? Isto entre muitos outros retrocessos presentes nesse projeto. Olha, é sabido pela sociedade brasileira, infelizmente, não por toda a sociedade, porque essas coisas não são popularizadas pela imprensa, principalmente pela grande mídia, como deveria ser, mas é sabido que há um débito de receitas tributárias, do grande empresariado brasileiro principalmente, que, segundo alguns estudiosos, ultrapassa R$1 trilhão. Então, poderia haver outras alternativas de solução para a dívida pública, do Distrito Federal e dos estados, que não a penalização do trabalhador no serviço público. Além disso, eu gostaria de mencionar também o que não é segredo para nenhum cidadão desse país: a má gestão dos recursos públicos vinculados à educação, à saúde, a corrupção generalizada e banal com a qual a sociedade brasileira desde sempre conviveu pacificamente. Nos últimos tempos, o combate à corrupção tem tomado uma certa dimensão, mas fato é que a gestão pública brasileira nos estados, nos municípios, em todo o território nacional, a gestão dos recursos públicos na administração pública em todos esses locais, em todos os entes federados, não há dúvida de que existe uma prática endêmica da corrupção, histórica da corrupção, certo? Além da má qualidade técnica na execução orçamentária e financeira. Então existem muitas outras coisas que precisam ser corrigidas, que esse projeto aí simplesmente se omite em relação a essas questões. Há um tempo atrás aí foi cancelado o regime de urgência, a tramitação em regime de urgência do projeto. Entretanto, líderes congressistas entraram com requerimento e conseguiram aprovar a celeridade na tramitação desse projeto, creio que com o objetivo de, com pouco debate, com pouca discussão no âmbito dos setores diretamente afetados e da sociedade brasileira como um todo, aprovar a toque de caixa. Então isso a gente não está aceitando. Nosso sindicato SAI está lutando, fazendo o seu trabalho de mobilização contra esse projeto que realmente é um retrocesso na vida dos trabalhadores no serviço público. Inclusive, tende a acabar com vantagens presentes no regime jurídico dos servidores aqui do Distrito Federal. Olha, além da vedação de reajustamentos salariais, de aumentos reais ou nominais, ambos estão presentes nesse projeto, aumentos reais num primeiro estágio e depois, caso não se consiga o objetivo pretendido pelos limites estabelecidos lá no projeto, aí viria a vedação, a concessão de aumentos nominais, Eu creio que até o limite do índice inflacionário, até isso ficaria vedado, pelo que a gente pode entender. Então, além disso, basta a gente imaginar que o projeto
prolonga a dívida dos estados por mais 20 anos. 20 anos além dos contratos que a União já tinha feito com esses estados, renegociando dívidas no passado. Então haveria a possibilidade até de uma estagnação salarial ou de valorização dos trabalhadores no serviço público por 20 anos. Então são muitas as desvantagens. Além disso, já está em debate no Congresso Nacional também, a não contabilização de aplicação de recursos, me parece que estão querendo fazer essa emenda lá, de recursos aplicados na contratação de trabalhadores terceirizados, a não contabilização disso para efeito de cálculo do limite de gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que abriria as portas para o avanço da terceirização, o fim do concurso público, certo? O fim de muitas garantias, o enfraquecimento, na verdade, do servidor efetivo, do servidor contratado mediante a avaliação da sua capacidade laboral por meio de concurso público, né? E outras questões. Tem também no projeto o seguinte, a União teria direito de obter, creio que ações de empresas estatais de propriedade dos estados devedores, né, em relação à União, e obtendo essas ações teria também o direito de alienar, ou seja, seria o caminho para a privatização de empresas, ou seja, a abertura ou seja, uma nova abertura para terceirização de empresas estatais, de empresas controladas pelos estados e pelo Distrito Federal. E por aí vai. São muitas coisas que, se a gente fosse falar aqui sobre os vários aspectos desse projeto, a gente teria que abordar muitos temas e aprofundar em cada um dos itens que ele relaciona como contrapartida que os governadores têm que oferecer para a União para que tenha a sua dívida prolongada por 240 meses. São muitos pontos que a gente tem que discutir e que trazem desvantagens para os trabalhadores no serviço público no Brasil inteiro.